Olá, meu nome é Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro. O livro chama-se Meu Nome é Vermelho. Ele é um romance, mas ele é um romance assim muito peculiar, assim. Eu diria que ele é um romance sobre pintores para pintores. E esse escritor, ele chama Orhan Pamuk. Provavelmente eu pronunciei errado. Ele é um escritor turco. Ganhou um prêmio Nobel de literatura, é o primeiro turco a ganhar um prêmio Nobel de literatura. E ele tem uma biografia bem peculiar, né, uma família rica, tal. E ele tem ele é peculiar pelo posicionamento político dele, além da fama literária, né? Ele é um dos poucos turcos a, a reconhecer o massacre que o povo turco fez, o genocídio que o povo turco fez contra o povo armênio, contra os curdos. Então ele é uma figura muito criticada, no principalmente na Turquia, de onde ele veio, né? Então, apesar de ele ser premiado, ele não é celebrado no país de origem dele. Mas, independente do cara, o livro é uma coisa muito espetacular, assim. As pessoas pós Game of Thrones viram uma popularização enorme daquela figura que em inglês se chama Point of View. Tem até uma sigla, se você vê uma sigla POV, né, Point of View, que é a figura narrativa onde você muda o narrador por capítulo ou por bloco. Enfim, você conta o ponto de vista de cada personagem. O Game of Thrones fazia isso nos livros deles, nos livros, né, do Game of Thrones. Foi ali o romance que popularizou essa metodologia do ponto de vista. Obviamente não foi o primeiro, né, até porque eu vou falar desse livro que é bem mais antigo e ele é de 98, se eu não me engano, e já usava a ferramenta narrativa do Point of View. Mas o Game of Thrones popularizou e muitos autores depois do Game of Thrones começaram a usar isso. E só que assim, tem uma questão: poucas pessoas usam bem essa figura do ponto de vista, porque não adianta nada você ter uma dezena de pontos de vista narrativo, todos narrados em primeira pessoa, e a voz literária do narrador ser idêntica. Porque a graça de você ter vários pontos de vista é você perceber uma escrita e uma voz diferente em vários momentos. E tem um livro do Nick Hornby, chama A Longa Queda. A edição brasileira, assim, todo mundo fala, ah, nossa, é um livro bem fraco, é um livro ruim. Eu nunca tinha lido a edição brasileira, eu li só a edição gringa. E daí, conversando com quem leu, tal, eu fui entender por que que as pessoas criticaram tanto. A edição nacional, ela deixou todas as vozes, que o livro é narrado em quatro vozes, ela deixou todas as vozes iguais. E a edição original, as vozes eram muito, 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 muito distintas. Assim, você conseguia sentir quase um sotaque em cada um dos personagens. Você conseguia identificar sem dúvida, tanto que não tinha marcação de quem estava narrando, mas você conseguia identificar sem dúvida quem era o narrador, pelo estilo literário de cada um dos quatro personagens, pelo jeito de falar de cada um dos quatro personagens. E isso é o uso fantástico do ponto de vista. E isso é o uso fantástico que a gente tem em Meu Nome é Vermelho. Meu Nome é Vermelho assim, é um livro que basicamente tem tudo. É impressionante como esse livro é completo. Assim, se você falar qual é um livro que tem tudo o que você pensar de bom da literatura. Então ele é muito bem escrito, ele tem uma narrativa arrojada, diferente, e ele tem uma poesia interna. Ele é uma narrativa policial. Ele é um romance romântico, ele trata de um amor.
E ele faz uma reflexão cultural imensa sobre todo a lógica da arte de um povo. Então, ele é a grande história do que eles chamam lá de estilo artístico turco-otomano. Ele se passa ali no fim do século XVI e ele vai ter uma contraposição entre o estilo do Oriente, esse estilo turco, que é muito, muito cercado e muito é, limitado pelas regras da religião. Então, os pintores do grande ateliê, que são os personagens dessa história, eles não faziam quadros, eles não faziam pinturas, eles faziam ilustrações, eles chamam de miniaturas, eles faziam ilustrações para livros. Faziam as ilustrações, faziam a douradura ali da página, tinha os douradores. E a arte turco-otomana, ela tinha que seguir umas regras, como assim, o ser humano, ele nunca poderia ser menor do que uma mosca, por exemplo. E isso parece óbvio, mas não é quando a gente pensa em termos de perspectiva. As figuras, elas não poderiam parecer com ninguém exatamente. Você não poderia olhar para uma figura e reconhecer. Você tinha que olhar e reconhecer um homem, e reconhecer um cavalo, e reconhecer uma árvore. E não um homem em específico. Então a busca desses artistas era chegar na visão perfeita de Alá sobre aquela coisa. Eles buscavam entender o que seria essa imagem e tal. Tanto que o sucesso na velhice é quando ele tinha alcançado o nível máximo de enxergar as coisas como elas devem ser. E o livro ele vai trazendo assim, ele tem 19 narradores diferentes, alguns bem mais recorrentes, né, como o Negro, que é um dos pintores, né? Todos eles falam de Efendi. O Efendi é tido como um pronome de tratamento respeitoso pelo turco. O armênio já considera meio jocoso Efendi, mas dentro do contexto do livro é um nome respeitoso. Então tem o Negro Efendi, que é um dos pintores, que é quem está tentando descobrir quem foi o assassino. Tem a Shekuri, que é a filha de um pintor ali do Grande Ateliê, que é o amor do negro. E daí essa narrativa. Um dos pintores do Grande Ateliê foi assassinado e eles têm que descobrir quem foi. E o motivo do assassinato, aparentemente, é porque o tio Effendi, um dos pintores mais velhos ali do ateliê, estava tentando trazer a arte europeia e infiltrar ela no estilo turco-otomano. E isso era uma coisa assim inaceitável para a religião, porque ele queria trazer aquelas ferramentas de tudo que ele conheceu no Ocidente, da perspectiva. Então, quando você fala na perspectiva, você às vezes vai ter uma árvore no fundo que ela é menor que um ser humano, porque ela está longe. Você vai ter, principalmente, o retrato que parece com a pessoa. E isso para eles era um pecado imenso, assim, um pecado terrível. E talvez ali, por causa desse pecado, talvez por causa dessa ideia, dessa obsessão do tio Effendi de trazer a arte que ele conheceu na Europa, que tenha começado essa onda de assassinatos que vai percorrer o livro. E é muito interessante a forma como eles falam da arte otomana, a forma como eles falam da arte do Oriente, que é uma coisa que a gente conhece bem pouco, assim. Eu, por exemplo, conhecia quase nada assim da arte turca, da influência que a arte chinesa teve sobre a arte turca, dessas limitações que a religião tem em cima dela. Tem um lance que eles falam no livro sobre você não poder, que todos os escultores vão para o inferno, porque um escultor quando chega, né, passa da morte, Allah manda ele fazer uma escultura e colocar vida, insuflar vida nessa escultura, como Allah fez. E se ele não conseguir, ele vai para o inferno. Obviamente ele não vai conseguir.
Então, Alá é tido como o grande escultor, por isso é uma ofensa tão grande à escultura. E é assim, é um livro impressionante, é um livro que te acrescenta muita coisa. É um livro bonito, é um livro que tem uma narrativa interessante, né? Toda história policial tem uma narrativa interessante. E tem esse lance das vozes diferentes. O Meu Nome é Vermelho, inclusive, é porque é um momento da história em que o pigmento vermelho fala sobre o que está acontecendo, fala sobre a história dele. Tem um momento que o dinheiro fala, tem um momento que um cadáver fala, tem um momento que o cachorro fala, conta a sua história. A história do cachorro é sensacional, a visão que ele tem das outras cachorras e tal. Não que ele fale com as outras pessoas, mas ele narra o mundo do ponto de vista dele. Depois, todas essas narrativas mais peculiares são explicadas em um determinado momento da história. Mas, independente disso, é um livro sensacional. É um livro que vale a pena conhecer, assim, se você não conhece, a Companhia das Letras tem uma edição tem uma edição de bolso dele, então fácil de levar, assim, baratinho. Você deve achar fácil em sebo, teve várias edições. Então procura, Meu Nome é Vermelho. Principalmente se você gosta de pintura, se você gosta de arte, é um livro que você não pode perder, que vale muito a pena. É muita coisa de bom dentro de um livro só. Então é isso. Até mais. Se você leu o livro, deixa nos comentários. Fala aí o que você achou. Valeu.